Agora está gravando. E acho que é álcool parecido com isso. O que tem que fazer? Assim. Pra cima. Acho que é isso. Espero que seja. E foi muito pra lá. Bem, acho que não tá legal não. Espero que esteja. Vamos lá, boa tarde, quase boa noite. Saí mais tarde hoje, problemas, resolvendo-os. E vamos nessa, tem trabalho. E acabei de abastecer. E começo o filme daqui um pouquinho depois da saída do meu trabalho. Boa tarde. Dia pesado, corrido, bastante trabalho. E continuidade aí das buscas do dia a dia, né? Problemas aparecendo e algumas soluções também que a gente faz aparecer, né? O filme não vai ser muito legal, vou chegar em casa, provavelmente já vai estar noite. Mas é o que tem pra fazer, é o que eu devo fazer. Vamos ver como é que ele sai. Tenho assuntos, queria falar. E já vou falando, né? É assim, quando eu tiver assunto eu vou fazer o filme. Quando eu tiver meio fraco, alguma coisa assim, ou eu não faço, ou eu faço só pra segurança e depois jogo fora. Enfim, não tenho grande necessidade assim, não. E aí tenho dois assuntos, vou dar uma mesclada para não ficar só no conceito de mito e religião, que é a mesma coisa, né? Então vou dar uma mesclada com o político aí, rapidinho, né? Bom, no meio da semana passada, o lamentável incidente, péssimo incidente que ocorreu da facada que o medíocre candidato recebeu. E ele passou por mais uma cirurgia porque tinha acontecido uma complicaçãozinha, uma obstrução ali do sistema intestinal da figura. E, enfim, atrasou um pouquinho o retorno dele às mídias, né? Porque ele não vai fazer campanha de televisão. Eu já vi, pra falar a verdade, até hoje eu ouvi uma vez uma propaganda dele no rádio. Não vi nada na televisão ainda, na propaganda oficial, né? Até porque eu não assisto, né? Eu não assisto TV aberta, então não vem, né? O pouco que eu assisto TV aberta é cultura que o Cauê pede, alguns desenhos lá de vez em quando. Aí, ó. Essa é uma Suzuquinha 2007. Porque eu sei, porque eu tive uma comprada na concessionária, zerinho, dessa mesma cor. Então a figura saiu da UTI no fim de semana e já no sábado gravou um vídeo aonde mais uma vez me coloca na mesma posição, ou talvez um pouquinho mais alarmado. Pouca coisa, né? Não tem muito que ele fale que me deixe menos alarmado do que o de sempre, né? Eu não vou dar uma de mente superior, muito pelo contrário, eu vou dar uma de mente inferior. Eu tenho medo realmente do estrago que essa figura possa trazer. Numa pesquisa hoje já deu um aumento aí de intenção de voto para ele. Isso me assusta bastante. Enfim, eu tenho que ir trabalhando minha cabeça. Espero que esse pouco tempo que a gente vai ter aí até as votações do primeiro turno sejam o suficiente para minha cabeça já começar a analisar, porque talvez seja necessário que eu me reeduque e entenda realmente que pode ser que ele seja o presidente da República.
por mais incrível que possa parecer, por mais impressionante. É assim, né? Os Estados Unidos metem o Trump lá, o Brasil fala assim: vocês estão pensando o quê, mano? Vocês não vão chegar aos nossos pés na arte de fazer merda na política. E aí chegamos nós e mostramos que a gente consegue ser melhor. Voltemos. E no sábado ele gravou um vídeo. E eu não tenho coragem de assistir, eu não assino. Eu devia assistir. Eu deveria ter paciência, coragem, determinação para assistir e acompanhar tudo, passo a passo. E aí nesse vídeo ele fala duas coisas que têm relevância para mim. Fora o choro, fora a posição de vítima e tudo mais, que é básico dele fazer. Duas coisas muito importantes que já se está usando. Está realmente polarizando, indo para um caminho PT versus Bolsonaro, porque a dita oposição a isso tudo é extremamente fraca, não tem base alguma, não tem base ética, não tem base moral, não tem nada. O que mais chega perto, na minha opinião, são dois candidatos que não têm chance eleitoral, infelizmente, que são a Marina Silva e o João Amoedo. São as duas pessoas que têm base moral para poder fazer algumas críticas e se colocar numa posição superior aos demais que lá estão. Cabo Daciolo eu não comento, comédia é em outro horário, não é no eleitoral. E já se percebeu que está abrindo isso. A pesquisa de hoje, CNT, se eu não me engano, estava dando estava dando 28 para o Bolsonaro, quase 18 para o Haddad, que já assumiu a candidatura efetivamente como herdeiro do Lula, e 12 para o Ciro. Então está se percebendo que o negócio é esquerda-direita, é radicalismo mesmo, não existe nenhum centro aí, não existe nenhuma ideologia de centro para se fazer alguma coisa. Então, o senhor Jair já está percebendo isso, porque não é nenhum trouxa. Está entendendo. Está entendendo aonde ele tem que atirar. E está começando a atirar. E onde ele está atirando? Em duas linhas. A primeira é covarde, parte 1. Se Haddad ganhar, ele vai soltar o Lula. Essa é a execução básica. A questão não é se isso é verdade ou não, porque na verdade é o argumento básico do simplismo totalitário, né? Mas enfim, um presidente da República tem condições de dar um indulto a alguém. Só que nenhum presidente vai se expor a esse ponto. Sabe por quê? Se ele fizer isso, ele tem que fazer com um monte de gente. Por que não fizeram com o Eduardo Cunha? Não é? O Sérgio Cabral. Essas pessoas têm informação suficiente para arrebentar a vida de alguns ali. Então eu não acho que seja verdade, não por um fator
Ai, meu Deus do céu, o Yellowzinho ali tá viajando pelo mundo. Até aqui tá lindo. Mas claro que a avenida não vai estar, tenho certeza. Esse é o argumento covarde, parte 1. É aquele bem jocoso mesmo, aquele bem... mano, você vai votar no Haddad, ele vai soltar o Lula. Porque ele vai assinar um indulto de soltura do Lula. Eu duvido. Até porque eu acho que o Lula vai ser solto. Vai ser solto. Antes disso, na minha opinião, eu acho. Segunda coisa. Covardia, parte 2. Se eu não ganhar é porque teve fraude. Eu já falei sobre isso uma outra vez. A urna eletrônica, né? A urna eletrônica é uma fraude. A urna eletrônica, ela tem programas que forjam e é o PT que controla a urna eletrônica. E sabe, essa coisa absurda. Absurda. E a gente tem que falar sobre urna eletrônica. Por que os países sérios não têm? Porque eles não querem pagar o imenso absurdo de royalty que o Brasil, detentor da invenção, cobra para liberar. Mas toda eleição, só para que se tenha uma ideia mínima, toda eleição, principalmente nas democracias, elas são fiscalizadas por órgãos internacionais. E esses órgãos internacionais atestam os seus resultados. E já se sabe disso. O Brasil é exemplo mundial. O Brasil é exemplo mundial nesse contexto. E é importante que se fale. Esse aqui da direita, ative bastante. E eu não tenho nenhuma objeção em relação a isso, e não preciso ter, que é mais uma teoria da conspiração. E aí ficou fácil, né? Aí ficou sempre fácil. É muito mais fácil burlar com a cédula de papel. É muito mais fácil. Esse é um dos pontos que eu discordo do Amoedo, por exemplo. Ele realmente é favorável à cédula de papel. É um direito dele ser favorável ou não. Ele pelo menos não usa uma teoria da conspiração para justificar isso. Mas enfim, a covardia está no ato em si, na minha opinião. Se eu não ganhar é porque foi roubado. Como assim? E ele está falando isso já faz um tempo. Já faz um tempo. Parece que tem gente que não está percebendo o tamanho do perigo que é levantar essa lebre, que é levantar uma questão desse tamanho. É muito perigoso, porque tem uma minoria, e ainda bem que é só minoria, capaz de fazer muito estrago, que gosta desse cara, e que pode realmente achar isso. Se ele não ganhar, é porque houve fraude, e vai haver vandalismo, vai haver quebra-quebra, vai haver confusão pra caramba e perigo para as pessoas. E ele é tão covarde que ele não leva em consideração essas possibilidades. Porque eu não acho que ele vai ser capaz de aparecer numa rede social depois de uma derrota para falar: pessoal, segura a bronca aí, aceitem, tá tudo certo, vamos para a próxima e tal. Não vai.
não é do feitio dele. E vamos deixar uma coisa clara, o Toffoli, ministro Dias Toffoli, do Supremo, foi muito claro ao rebater um jornalista, um repórter, que só repassou a pergunta, né? Que passou a pergunta do comunicado do Bolsonaro para o Toffoli, dizendo isso. E aí o Toffoli rebateu extremamente bem a questão, dizendo que o próprio Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica todas as vezes. Ele é deputado federal de carreira, tá? Ele está lá há muito tempo. Tá bom? Então ele foi muito feliz nisso. Parabéns, Tom. Ele não contestou as que ele ganhou, porque não precisa, né? As que ele foi eleito, pra quê, né? Vamos apurar? Será que eu fui eleito mesmo? Entende? Pô, velho. É de um absurdo que agora todo mundo que perder vai falar que foi roubado. Peraí. Isso é muito brasileiro, isso é muito infantil. E é muito perigoso. Como tudo que é infantil é perigoso. O que é infantil precisa ter um pai ali para falar: filho, não faz isso, tá? Isso não pode, isso vai te machucar. Isso pode machucar o amiguinho. E os argumentos desse idiota, desse estúpido, tem esta linha, tem esta base. E é isso que me deixa muito puto. A covardia dele é tão gigantesca que ele não sabe comparar, ele não sabe entender um mínimo de consequência do que ele fala. E vamos deixar claro, alguém que fala a frase que as minorias ou se adaptem ou desapareçam, é alguém que não cabe perto, num raio muito próximo de mim. Aliás, num raio muito longe de mim. E ser governado por uma pessoa dessa mentalidade seria realmente muito humilhante para mim. Ter o poder máximo do Brasil representado por alguém capaz de uma idiotice dessa é realmente para mim uma derrota social. É uma derrota minha também. Que pena, os dois assuntos foram muito rápidos. E agora eu tenho muito pouco. Talvez a falar. Vou tentar ficar buscando alguma coisa ou não. Mas, enfim, é lamentável. Eu realmente continuo lamentando que a gente está chegando até que está aumentando a chance deste cara, deste sujeito nos governar. Está aumentando a chance. Diminui aí, bro. Ih, tomou muito. Aí, ó. Já é noite, né? Mas enfim, continuamos. Essa eleição, para ser bem sincero, ela tá bem... Como é que eu posso dizer? Ela tá muito... Tá difícil de escolher. Os naipes são ruins. As opções são ruins mesmo, ruins. A pessoa do Fernando Haddad é uma pessoa que eu acho, talvez se não o melhor, um dos melhores ali. Mas ainda na ideinha de que Lula livre e o PT Haddadinho, não rola, né, cara? Não rola.
Eu realmente só deixo de confiar na sua dignidade, na sua honestidade, por conta desse discurso. Alguém minimamente bem intencionado não teria tanta convicção em falar, em defender essa bandeira de abobrinha que é inocência de Luiz Inácio da Silva. Com tudo que eu já falei sobre o conceito político da condenação, do julgamento do Lula. Mas realmente é um cara de formação acadêmica, técnica, gigantesca, provavelmente o maior ali, se não o maior dos maiores. Mas, porra, PT, velho. Não é, não, PT. Não, é porque o PT continua no discurso. E aí não dá. A Gleisi enlouqueceu. Não dá, meu velho. Eu não quero isso. E tentar imaginar um governo com um petista no poder. Não se trata de ser petista, não. Se trata de um mínimo de governabilidade. Metade da população estará contra. Metade da população. E eu tenho, hoje, e acho até que eu tenho motivo para isso. Eu já tenho receio, seríssimo receio, de que se Haddad for eleito, ele não assume. Se Haddad for eleito, uma junta militar pode assumir. Por conta do caos que vai acontecer, sem dúvida alguma, vai acontecer um caos econômico, isso é básico, inicial, e um caos no sentido de que o próprio empresariado vai financiar as Forças Armadas para não deixar. O empresário brasileiro, ele chegou ao último momento. O Temer está lá graças a ele. O empresário brasileiro tirou a Dilma Rousseff. Numa boa. E eu não tenho como acreditar na possibilidade de um governo petista. Eu já tenho dificuldade em entender um governo do Ciro, por exemplo. Mas eu acredito que ele tenha capacidade de maior diálogo, ele tenha menos resistência. Aí, ó. Eu tinha certeza disso. Queria me passar num momento de liberdade e que depois ele ia ser essa lesma aqui na frente, num corredor. É lógico, né, mano? Mas é claro. Porque a sociedade rejeita menos o Ciro. Rejeita menos. Mas rejeita pra cacete também. Agora, eu efetivamente, lendo, ouvindo e vendo, o que eu estou lendo, ouvindo e vendo, eu realmente tenho dificuldade de achar que um governo de um Haddad da vida conseguiria assumir. Eu não sei o que ele teria que fazer. Mas é aquilo, que se sabia que o Haddad ia subir um pouco. Nossa, que fosquinha, hein? Que se sabia que o Haddad ia subir assim que oficializasse a questão de que o Lula saiu e agora é o Haddad, não tenha dúvidas. Agora, tão rápido, algumas pessoas coerentes tinham dúvidas. Mas eu realmente nunca tinha colocado no patamar a pauta de um Haddad indo para o segundo turno. Ao que parece, nas pesquisas atuais, ele perde.
Ele perde para o Jair Bolsonaro, porque a rejeição dele, a rejeição do PT, a rejeição do Lula, ela é maior do que a rejeição a Jair Bolsonaro mesmo no contexto, tá? No contexto. Fora que, deixando muito claro, o empresário prefere o Bolsonaro. O empresário, entre as duas questões, prefere sim o Bolsonaro, sem nenhuma dúvida. Tem uma motoca aqui atrás de mim. Mas eu não posso sair agora, filho. Se eu sair eu vou ter que parar, e eu não quero parar, tá bom? E é realmente um cenário que me assusta, me incomoda, me assusta, literalmente me assusta. Um segundo turno com Bolsonaro e Haddad. Eu não tenho dúvida que eu votaria no Haddad, porque as pessoas são completamente diferentes. Mas eu ficaria mesmo muito preocupado, muito preocupado. E fora que agora a sujeira de informações ela é virtual, né? E se a gente está vendo pessoas coerentes espalhando imbecilidade pelo mundo virtual, informando incorretamente tanta e tanta gente pelo mundo virtual, dá para se tentar imaginar como é que está a cabeça da pessoa simples. Não dá, né? Difícil, né? E realmente eu tenho medo. Realmente eu penso com muita cautela nas possibilidades que essa eleição vai trazer. Isto continuando ainda, ignorando completamente a Câmara, o nosso Congresso Nacional. Esse realmente, meu amigo, esse vai ser foda. Esse vai ser muito foda. Existe uma linha cada dia mais poderosa. Ela surfa, ela navega na onda da ignorância do brasileiro. Essa onda se chama a bancada cristã, que ela se divide quando for ter que falar sobre quem é católico e quem é evangélico, mas ela se une quando se fala no conceito cristão. E aí, meu amigo, essa turma perigosamente está agindo para tirar o status de laicidade do Estado brasileiro. E assim, cuidado com o nosso Congresso. Se a gente não entendeu, a gente tem que entender. Cuidado com o nosso Congresso. Ele é capaz de, na próxima eleição, fazer uma reviravolta nesse conceito. Transformar esse país num país cristão. E aí, meu amigo, é aquele retorno de, não é 20 anos, 30 anos, é um retorno de 150 anos, de 200 anos de conquistas e histórias, de preceitos dignamente humanos. O cristão básico do nosso dia a dia é um cara inofensivo. Ele só aceita uma falácia, mas ele é um cara inofensivo. Inclusive, o cristianismo que ele entende é um cristianismo que ajuda mais as pessoas, ajuda mais o convívio entre as pessoas. Ponto. Fato. E aí eu me danei esperando que ele fosse virar para cá, porque ele só deu seta a 5 metros da curva, né?
Mas o conceito do cristianismo, quando você imputá-lo ao Estado, você corre o risco de transformá-lo num conceito de intolerância, principalmente intolerância a quem não seja cristão. Transformar o país num país cristão significa, no mês seguinte, algumas leis falarem que é proibido se declarar ateu, que é crime se declarar agnóstico, que se você publicar alguma coisa sobre uma religião diferente, você pode pagar uma multa, você pode ser preso, você pode... Cara, eu não estou inventando, eu estou elencando as possibilidades que se abrem. E o nosso problema do dia a dia vai piorar. Vai piorar. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Esse é o meu maior medo. É mesmo. Eu penso no nosso dia a dia. Eu penso no básico do nosso dia a dia. Tá? A institucionalização de conceitos de intolerância. Isso é realmente a se pensar, a se rever, a se policiar. E de acordo com o que infelizmente eu vislumbro para o nosso Congresso Nacional, eu realmente tenho dificuldade em ser otimista. Enquanto a Europa caminha para um caminho de completa distância no conceito emocional, no conceito místico das pessoas, lidando com o básico e garantindo o básico, ou seja, com que resultado? Igrejas vão fechando, sociedades com fins apenas religiosos, que não executem nada a mais na prática do que isso, vão perdendo o interesse das pessoas e vão se diluindo. Beleza? Aqui no Brasil você cada dia tem mais gente na Marcha para Jesus. Você cada dia tem mais gente no templo que o Padre Marcelo reza a missa. Isso é problema? Sim e não. Não por conta da crença das pessoas. Sim, por conta do uso do recurso público para bancar esse tipo de coisa. Porque quando você, num evento desses, disponibiliza um número X de policiais, por exemplo, para fiscalização do lugar, de oficiais do trânsito, da Companhia de Engenharia de Tráfego, você está tirando essas pessoas do dia a dia, das rotinas. E é importante que a gente pense nas consequências, mesmo que pequenas. Mas no caso não é pequeno, quando eu estou lidando com segurança pública, quando eu estou lidando com segurança de trânsito, não é pequeno. Pense que 3 agentes da CT que estiverem acompanhando o evento da Marcha para Jesus, o que é difícil porque é muito mais gente, não estarão acompanhando uma avenida movimentada que vai ficar sem fiscalização e sem apoio num acidente. Tá bom? É muito simples, cara. É muito simples. O Estado não tem que fazer isso. A organização religiosa tem que cuidar de si mesma. E o Estado já teria que ter critérios para fiscalização. Tá? Quer fazer? Faça. Cobra a hora extra dos policiais envolvidos, dos agentes públicos envolvidos, quaisquer que sejam. Isso não é só frescura, isso não é encrenca com a fé dos outros, não é não. Tá? Isso é a forma como eu não concordo que se administre o dinheiro que eu contribuo para movimentar meu bairro, minha cidade, meu país, inclusive o meu condomínio. Mas esse eu tenho o argumento para contestar aqui dentro, por enquanto. Tá bom? Cheguei, conforme prometido, cheguei à noite.
Mas o papo foi bom, tinha bastante coisa para falar. E o tempo também, né? Dei muita sorte que não choveu mais, ó. Peguei um final de tarde, começo de noite bem confortável. E é isso aí, minha gente. Beijo gordo. Atrasado pra dar um beijinho em pessoas que eu amo. Vamos nessa, né? Tomara que tenha saído razoável aqui a filmagem. Não deixa sujeira no chão não, cara. Vou jogar ali primeiro, depois eu tiro aqui os artefatos. Boa noite.